Olá, me chamo André e apresentarei o trabalho que tem como título Avaliação da ozonioterapia em pacientes com risco de osteonecrose medicamentosa dos maxilares e que realizaram exodontias. A ozonioterapia é uma terapia adjuvante do qual utiliza-se o ozônio medicinal, e na odontologia, o uso do ozônio se dá de forma local, havendo quatro principais formas de aplicação, sendo elas a água ozonizada, o óleo ozonizado, a injeção do gás ozônio e a inalação. O ozônio possui ação dose-dependente. Em altas doses, possui ação antimicrobiana, já em baixas doses, possui ação bioestimuladora. Em relação à osteonecrose medicamentosa dos maxilares, sabe-se que há medicamentos que, quando utilizados, podem apresentar essa doença como reação adversa. E dentre esses medicamentos, vale ressaltar sobre os antirreabsortivos, que são os bisfosfonatos e os denosumabs. E também é importante destacar sobre os antiangiogênicos, como por exemplo o bevacizumab. No geral, os pacientes utilizam essas medicações para tratamento de câncer e de osteoporose. Bom, como é possível observar na imagem, clinicamente, a osteonecrose medicamentosa dos maxilares apresenta-se como uma exposição de tecido ósseo necrótico na cavidade oral, em que geralmente o paciente sente dor, podendo haver secreção purulenta. Para que a doença se desenvolva, existem alguns eventos que podem desencadeá-la juntamente com o risco das medicações. Nesse sentido, os eventos traumáticos, principalmente as exodontias, são os principais desencadeadores da hemironge. Portanto, deve haver um cuidado no manejo dos pacientes que utilizaram aqueles medicamentos de risco destacados anteriormente e que necessitam de exodontias. O objetivo desse estudo foi avaliar a ozonioterapia utilizada de forma preventiva durante o preparo para a exodontia em pacientes que utilizaram os medicamentos de risco para a hemilonge e que realizaram exodontias. Em relação à metodologia, o presente estudo trata-se de um estudo transversal retrospectivo, em que foi coletado dados provindos dos prontuários dos pacientes que foram atendidos pelo projeto de extensão Ozonioterapia em Odontologia do HOB na UNB, durante os anos de 2019 e 2020. A amostra foi selecionada a partir de uma filtragem em que dos 120 prontuários analisados ao todo, 24 prontuários eram de pacientes que utilizaram medicações de risco à hemironge e que realizaram ou necessitaram de exodontias. Os dados para a coleta foram divididos em dados gerais, que são a faixa etária, doença primária, presença ou ausência de fumo, dentes extraídos, gênero, tipo de medicação, causa da exodontia e comorbidades. E os dados a respeito da ozonioterapia, sendo a dose do gás ozônio, até 10 microgramas por ml, de 11 a 20 microgramas por ml, acima de 20 microgramas por ml, a quantidade de sessões, sendo até 10 sessões, 11 a 20 sessões, acima de 20 sessões, a forma de aplicação, sendo o gás, o óleo, a água e a inalação, e por último o desfecho clínico, sendo resposta total, resposta parcial e não resposta. Em relação aos resultados, a média de idade foi igual a 57 anos, a proporção do gênero foi principalmente mulheres, a doença primária foi principalmente o câncer e o tipo de medicação foi principalmente o alendronato e o zolendronato. Em relação à presença ou ausência de fumo, a maioria dos pacientes eram não fumantes, a comorbidade foi principalmente a hipertensão arterial sistêmica, a causa da exodontia foi principalmente lesões de cárie extensas ou que geravam odontalgia, e o grupo de dentes extraídos foi principalmente o grupo de molares. Em relação à forma de aplicação, em todos os pacientes houve aplicação do gás, da água e do óleo. Já a dose do ozônio foi principalmente até 10 microgramas por ml, a quantidade de sessões foi principalmente até 10 sessões, e o resultado mais importante sobre o desfecho clínico, obteve-se que a maioria dos pacientes obtiveram resposta total, ou seja, completa cicatrização do pós-operatório das exodontias com ausência de dor. Resumidamente, os dados obtidos da pesquisa, principalmente os relacionados ao desfecho clínico, nos apontam que, de forma preventiva, o ozônio se mostrou útil em evitar o desenvolvimento da hemironge no pós-operatório dos pacientes que realizaram as exodontias. Coloco meu e-mail para quaisquer dúvidas e obrigado pela atenção.